Primeiramente, eu quero deixar aqui, mais uma vez, o meu mais veemente protesto contra as interferências do Supremo Tribunal Federal nos trabalhos desta Casa. Hoje, nós já acordamos com um novo habeas corpus que garante a um dos depoentes o sigilo total, o silêncio absoluto. Essa pessoa vem pelo Supremo Tribunal Federal como investigado. Ele é investigado no inquérito da Polícia Federal e no inquérito que está no Supremo. Aqui na CPMI, sou eu, como presidente e o relator, quem decidimos se a pessoa é testemunha ou não, porque o nosso inquérito independe da Polícia Federal e do Supremo. Mas, infelizmente, o que nós temos assistido é uma completa desorganização e desequilíbrio entre os poderes, que esta Casa tem a obrigação de resolver. Veja, por exemplo, a decisão do ministro Gilmar Mendes ontem é apenas ponta. A CPMI é um grande exemplo, um recorte do que está acontecendo. O Supremo não tem que interferir nas investigações de uma comissão independente de parlamentares, mas constantemente, vocês são testemunhas, somos aqui surpreendidos com habeas corpus em que a pessoa vem para cá só para sentar, tomar café e água. Isso está errado, a população tem um direito de saber o que está acontecendo, nós temos as provas, precisamos que elas respondam até para dizer se são inocentes ou são culpadas. Então, esse habeas corpus é mais uma forma, mais um momento de se dizer que o Senado da República precisa, com responsabilidade, com equilíbrio, não por retaliação, porque isso não é bom para o país, mas repensarmos a relação com o Supremo e o próprio Poder Executivo. Nós não podemos mais admitir que uma decisão monocrática pare o trabalho de um parlamento inteiro, de uma comissão de investigação independente. Eu espero que o presidente Hugo Mota, da Câmara dos Deputados, tenha coragem de colocar para votar um projeto que já está aprovado pelo Senado, que acaba com as decisões monocráticas de ministros. Nós temos que respeitar as turmas, o pleno do Supremo, e não uma decisão política de um ministro que interfere em toda uma relação da Constituição. É urgente que o Senado e a Câmara se levantem para que a gente possa dar respostas, não retaliações ao país. Segundo ponto que quero colocar para vocês, eu fiz já vários apelos ao governo Lula de que suspenda os pagamentos dos empréstimos consignados de quase 2 milhões de contratos suspeitos de irregularidade e juro abusivo. Não houve resposta por parte do governo que diz que quer resolver o problema dos aposentados. Eu não estou pedindo a suspensão de todos os empréstimos. Eu estou pedindo que os contratos em que os aposentados possam ter sido lesados, esses contratos sejam suspensos imediatamente até que haja uma auditoria completa em todos eles. Como o governo não respondeu, hoje eu vou propor ao pleno da comissão, nós vamos oficiar o ministro André Mendonça sobre esse assunto, nós vamos nos antecipar. O Supremo hoje está investigando apenas os descontos corporativos. Eu quero que o Supremo entre conosco nessa nova fase, porque nós já estamos num processo muito mais adiantado de investigação, para que a gente possa resolver essa questão, dar tranquilidade aos aposentados. É um absurdo que bancos que nós vamos votar os requerimentos hoje cobrem juros de até 22% ao mês de pessoas que não têm a menor condição de pagar. O país precisa repensar isso em respeito aos aposentados brasileiros. Em relação a como está a repercussão da reportagem que saiu hoje no Poder 360 e deve votar requerimento hoje, vai passar? Olha, assim como o irmão do presidente, o senhor Frei Chico, que apareceu nas investigações como vice-presidente de um sindicato que sacou quase 7 milhões de reais na boca do caixa, deveria comparecer a esta CPMI para dizer do que sabe ou não sabe, teria todo o direito de defesa, nós não podemos acusá-lo de nenhum crime, mas ele está nas investigações, está também o filho do presidente. Nós sabemos por documentos que o filho do presidente tem, juntamente com uma publicitária do partido, recebeu essa publicitária 8 milhões, a testemunha nos diz que o total repassado seria de aproximadamente 25 milhões, que foram feitas viagens para o exterior, empresas abertas no exterior para o início de um novo negócio. O dinheiro dos roubados aposentados já estava gerando empreendedorismo, como o próprio senhor Careca disse aqui.
Ele montou, segundo a testemunha, várias empresas no exterior em paraísos fiscais para concorrer no Ministério da Saúde à venda de canabidiol. Seriam concorrências que seriam fraudadas e teria contratado o lobby do filho do presidente para esse tipo de ação. Nós não podemos dizer se isso se confirma em documentos. Por isso, eu coloquei o requerimento de convocação e vou submeter aos parlamentares e cada um votará de acordo com a sua consciência. Mas é urgente que a gente traga aqui a publicitária do PT, Daniela Fonteles, a irmã dela, que foi contratada nas empresas do Careca, a testemunha que nos informou e deu à Polícia Federal todos os detalhes depois de uma conversa comigo e com o relator em São Paulo. Ele foi ouvido, foi tomado a termo. E tragamos também o filho do presidente para que a gente possa entender que tipo de esquema era esse, até para absolvermos quem tiver que ser absolvido. Todos esses requerimentos foram blindados e isso não é de interesse do país. Eu, como presidente, o que faço é a minha obrigação. Eu vou colocar o requerimento e assim os parlamentares terão a chance de votar da maneira que decidirem. Mas eu espero que a gente consiga avançar nessa fase, porque se a CPMI não avançar, vou deixar bem claro para vocês uma coisa. Nós podemos não conseguir pela CPMI os documentos, mas a Polícia Federal já tem todas as informações. A Polícia Federal já tem todas as listas. O Supremo Tribunal Federal, nos 14 inquéritos que eu tenho acesso, que eu tenho conseguido analisar, não vai se escapar da verdade. Então é melhor que aparecessem logo para poder dizer o que sabe e o que não sabe, para que não se fique numa especulação se é culpado ou não. Mas não vai adiantar fugir, porque as informações da testemunha são muito claras em relação a como o negócio iria enganar as licitações do Ministério da Saúde. E se não conseguiram, porque veio as investigações da CPMI, veio uma operação de bloqueio dos bens, pedido nosso ao Supremo Tribunal Federal, e todo o dinheiro dos envolvidos foi bloqueado. Por isso é que o esquema não colocou. Mas nós queremos saber qual é a responsabilidade de cada um e os requerimentos são o principal caminho para isso. O requerimento do Jorge Messias está mantido, do Romeu Zema, da Leila Pereira, todos esses serão votados individualmente? Todos serão colocados. Se houver consenso, eu ponho para votar em bloco. Se não houver consenso, nós vamos votar um por um de todos, do advogado-geral da União, dos banqueiros. Olha, transparência total. Eu aqui na comissão, a população vai saber, só não terá informação se parlamentares votarem contra os interesses da comissão de investigação. Outra questão é a seguinte, o senhor Edson Claro, que é quem deu as informações sobre o envolvimento, possível envolvimento do filho do presidente Lula, esse senhor recusou um programa de proteção a testemunhas, porque foi oferecido a ele mudar de nome, mudar de endereço, uma nova colocação profissional, mas ele não quis. Ele decidiu permanecer com o nome dele, tem uma filha que está sendo impedido de ver, por conta, infelizmente, das repercussões, mas ele está disposto a colaborar em tudo com a CPMI. Para isso, é preciso que a gente aprove um novo requerimento. Mais para frente, hoje não vai ser possível, porque eu preciso de prazo, mas será colocado uma tentativa de trazê-lo novamente à CPMI o mais breve possível, em fevereiro do ano que vem, para que a gente possa esclarecer esses pontos em relação às denúncias que foram feitas. Eu entendo que as investigações chegaram, como eu disse para vocês, num momento muito difícil, que é o momento do envolvimento dos padrinhos políticos, porque esse esquema não teria sobrevivido se não houvesse, infelizmente, parlamentares e pessoas muito influentes no governo, tanto de um quanto de outro, para que eles pudessem manter o esquema de desvio das aposentadorias e transformar isso, inclusive, num grande negócio internacional, o que tudo indica. Senador, e sobre a decisão do ministro Gilmar Mendes ontem, né, a respeito de processo de impeachment, como é que o senhor viu, como é que são os próximos passos, como o senhor está vendo os próximos passos aqui no Senado com essa? Olha, a decisão do ministro Gilmar Mendes é uma demonstração clara de como o Supremo se entende hoje naquilo que eu chamo e defendo ativismo judicial. Uma decisão acima da Constituição, se existem brechas. O próprio ministro Gilmar Mendes, que é um decano, um homem que tem um conhecimento jurídico espetacular, em diversas situações, ele usou do bom senso, de freio e contrapeso. Ele devolveu ao parlamento dúvidas sobre projetos que o Supremo não tinha uma legislação. Esse é o caminho. E eu tenho falei com o presidente Davi,
tenho falado com meus colegas, não é momento de retaliação. A República não pede isso para nós, o Brasil não pede esse tipo de desequilíbrio. É momento de nós pensarmos com responsabilidade o país. E um judiciário que, infelizmente, se há brechas na legislação, nós é que temos que ter a coragem de corrigir. A primeira delas, fim das decisões monocráticas. Supremo só pode interferir em trabalhos do parlamento se for por turma, que a gente tem que respeitar. Está na Constituição. Mas uma decisão para 81 senadores, 513 deputados, está errado. Segundo ponto, nós precisamos pensar mandato para os ministros do Supremo. 10 anos para renovar a Corte. É impraticável. Essa decisão de 88 foi ruim para o país. A gente manter lá ministros que ficam 40 anos, 35 anos, isso está errado. A gente tem que colocar mandato, renovar a Corte. Outro ponto, trazemos de volta um projeto que também está na Câmara, que muda a forma de indicação. Nós precisamos acabar ou diminuir a interferência política nas indicações do Supremo. Ministros que venham dos Tribunais de Justiça, do STJ, que venham do Ministério Público, que sejam advogados, para manter a pluralidade da Corte. Mas não da maneira como é hoje, em que um presidente da República escolhe uma pessoa que a vida inteira fez o que ele quis. Esse tipo de situação, o Brasil já não aguenta mais. Então, a minha palavra é que nós precisamos agora de equilíbrio, responsabilidade, não retaliar. Mas o parlamento tem que ter a coragem de se levantar e dizer ao ministro Gilmar Mendes que isso é um abuso, na minha opinião, contra a própria Constituição e o respeito entre os poderes. O senhor acha que essa medida que ele adotou de mais ou menos igualar, né, o número de votos que você precisa para aprovar um ministro do Supremo ser igual ao número de votos que você precisa para abrir o processo de impeachment no Senado, não tem um certo equilíbrio nisso? Olha, o problema, você está tocando no ponto, é porque não existe uma legislação própria. Se essa legislação não existe, quem tem que decidir é o parlamento, não é o Supremo. Nós é que somos eleitos para fazer leis. Eles são escolhidos politicamente, são votados por nós. Então, há uma lei, há um desequilíbrio, não há uma clareza sobre determinado assunto, o parlamento tem que ter a coragem e a responsabilidade de dar respostas. Tem que fazer as coisas que estão paradas aqui. Temos que fazer, eu concordo plenamente. O parlamento precisa dar resposta. Eu tenho defendido isso o tempo todo. O que nós não podemos é permitir essa constante invasão nos nossos trabalhos, gera insegurança no país, gera desconfiança do judiciário e um habeas corpus que impede uma pessoa que desviou mais de R$1 bilhão junto com outras pessoas de não falar a verdade ao país, é um judiciário que, a meu ver, não está colaborando para que a gente esclareça tudo. Muito obrigado, gente.